Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você está pronto para mais essa noite? Queridos, antes de começar ministrando, né, eu queria também aqui ressaltar a noite de ontem. Ontem nós tivemos uma noite aqui poderosa, sabe? E eu sei que, como eu falei ontem aqui no término, né, da nossa primeira, como o pessoal colocou aí o nome, né, imersão no Espírito. Então, toda última sexta-feira do mês, tá bom? Nós vamos ter esse culto que começa das 8 às 11 da noite. E nós vamos nos exercitar nisso, né? Até nós podermos dar outro passo para um tempo maior. Eu sei que Deus tem nos chamado a uma intimidade onde a gente possa desenvolver uma sensibilidade, que a gente possa perceber aquilo que Ele tem e que é para a nossa vida a cada dia de uma forma maior. E uma coisa é certa, né? A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Não é que Deus está longe de nós, até porque nós somos o templo, a morada, a habitação do Seu Espírito hoje. Mas Deus está nos chamando para uma comunhão maior, para uma cumplicidade maior, amém, irmãos? E a cada última sexta-feira do mês, né, o nosso culto ele vai ser nesse formato, né, de 8 às 11 da noite. Ontem nós até preparamos, o pessoal do departamento infantil sempre fica naquela expectativa de poder fazer funcionar o departamento infantil. E ontem funcionou com algumas salas, né, para os meninos aí de quem não podia deixar com ninguém até por conta da hora. Mas glória a Deus, funcionou tudo bem e tivemos uma noite poderosa, amém, irmãos? Então são noites como essas que Deus vai dando um start em áreas, vai trazendo clareza em outras, vai nos despertando em outras. Eu sei de uma coisa: o propósito de nos reunirmos é para edificação, amém? Então, como hoje você sabe, a gente sempre passa por aqui. Eu acredito que já faz umas 3 semanas que a gente não ministrava aqui. Temos pessoas se levantando para falar sobre o assunto também, né, de família, casamento, relacionamento, criação de filhos e outras coisas, né, que dizem respeito a essa área chamada família. Pois nós sabemos o quanto, né, o diabo tem trabalhado de uma forma contundente, né, para quebrar princípios da família, para fazer com que a família a cada dia comece a ter uma mentalidade diferente daquilo que Deus estabeleceu, e a cada dia ande de uma forma diferente do que Deus quer para a família, tanto no relacionamento de pai com filho, de filho para com pai, de marido para com mulher. E isso a gente a cada dia vai vendo, né, a coisa ficando tão assim, que quando nós falamos aquilo que a palavra diz, para muita gente vai soar como: isso é caretice mesmo. Pronto, agora também tem que estar nesse negócio. Nós estamos no século 21, 22, 23, 24. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Independente do tempo, a palavra ela é atemporal, irmão. É interessante porque algumas pessoas dizem, né, que está escrito, né, que a palavra se renova a cada manhã, ou a palavra é nova a cada manhã, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então não importa quanto tempo passe, a palavra sempre vai ser a palavra. Você está comigo aqui? Não tem aquilo, né, de que a gente hoje lê alguma informação em alguma revista, algum jornal, alguma coisa, até às vezes postagem na internet. Quando uma das coisas que eu observo em uma postagem da internet é se ela é recente. Porque tem pessoas que pegam uma postagem de 2019, 2018, colocam. Eu sei que tem coisas da palavra que foram ministradas em 2018, que hoje a gente ouve, e ela soa para nós como algo atual, como algo que ainda hoje está nos provocando. Mas tem coisas que a gente vê, né, em postagens, em escritos, em coisas, que quando você olha e você vê a data, aí você vai ver lá, 2017, aí você vai dizer: ah, isso é velho demais, não é mais para hoje não, né? Às vezes você lê coisas como essa e isso vai acontecer. Mas isso nunca vai acontecer com a palavra. Você está comigo aqui? Porque a palavra não tem essa parte aqui era para aquele tempo, aquela parte era para aquela. Eu sei sim que nós temos, né, em mãos hoje, como a nossa Bíblia, 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas os dois se completam entre si, porque a revelação de Deus, ela segue um cronograma, né? Deus criou o homem, e
o constituiu como o governador dessa terra, deu para ele uma mulher, ordenou ele a construir uma família poderosa, e o homem caiu dessa condição, e a primeira bagunça, não é, que a gente vê na família, foi lá no comecinho de tudo, lá no Éden, aonde, pelo fato da mulher ter dado ouvido à serpente, só estou usando a ilustração, ter envenenado também o seu marido, os seus filhos já nasceram de uma forma distorcida, e aqueles irmãos que eram para ser unidos, um matou o outro, por causa de inveja. Então foi desde lá do começo, e a gente vai vendo que sempre por essa porta aberta, o diabo sempre encontra acesso para destruir uma família, para distorcer uma família, para trazer desunião entre os irmãos. E a gente sempre vai vendo que aqueles que receberam a promessa em algumas etapas da sua vida, os próprios irmãos de sangue, queriam barrar aquilo, queriam roubar aquilo, queriam parar aquilo. E a gente vai vendo pela palavra, com a ótica da revelação do Novo Testamento, que a queda do homem abriu uma porta para que o diabo entrasse e sempre tivesse um determinado acesso, para que o pai quisesse dar mais um valor, valorizar mais um filho do que o outro. E isso vai provocar inveja, vai fazer com que um filho cresça revoltado, sempre com aquele pensamento, papai ou mamãe, painho, manhã, sei lá como chama, mas dizendo, olha, gosta mais de fulano do que de mim, faz mais coisa por fulano do que por mim, se importa mais com fulano do que por mim, e cresce naquela revolta dentro de casa, um irmão olhando para o outro com um olhar de disputa, com um olhar de despeita. E isso tudo é por causa do acesso que o diabo teve, aquele primeiro casal, e fez com que isso fosse a cada dia tomando uma proporção maior, porque enquanto só tem uma família, o diabo só vai atacar uma, mas se tiver duas, vai atacar duas, três, vai atacar três, e na humanidade ele vai atacar para que as pessoas não vivam aquilo que Deus programou, projetou, elaborou para elas. Mas é necessário a gente entender, que em Cristo, ele viria com uma promessa, irmão. Não somente de curar, de salvar, libertar, restaurar, ou se é que eu posso dizer essa palavra restaurar, ela veio num sentido muito abrangente. E eu queria que você abrisse, eu quero começar hoje aqui, por Malaquias. Eu não vou me demorar muito para a gente obedecer o horário. Desde já, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dar alguns pequenos avisos que a gente estava conversando amanhã pela manhã, e amanhã à noite, nós vamos ter o nosso departamento infantil funcionando. Então, pelo fato do nosso culto começar às 10 da manhã e à noite às 19 horas, então, amanhã pela manhã o departamento infantil vai estar funcionando, e à noite também já funciona de praxe, vai estar funcionando também, tá bom? Então, pastor, eu não vou porque eu tenho meus meninos, eles podem ficar no departamento infantil. Amém? Então, eu queria... aleluia. Glória a Deus. Malaquias capítulo 4. Preste bem atenção nisso aqui. O profeta Malaquias estava falando a respeito. Eu queria somente para parafrasear, para a gente ler um versículo aqui. Eu quero entrar nisso hoje. Me veio uma nota no coração, eu preciso falar disso aqui hoje. Então o profeta Malaquias estava falando a respeito, daquilo que o Senhor tinha falado através de Moisés, e falando a respeito da vinda do Senhor, da entrada de Jesus na terra, e o propósito dele estar vindo, e ter aquele que antecederia ele, a unção daquele que viria sobre aquele que iria anteceder Jesus. E preste bem atenção nisso aqui, eu quero ler com você só o versículo 6, e ele diz assim, vê: e Elias procurará fazer com que o coração dos pais se retratem perante os seus filhos, ou se convertam aos seus filhos, e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, castigarei a terra, e com ela vem a desgraça. Deixa eu te explicar uma coisa aqui para que a gente entenda bem
Porque nós sabemos que se a gente lê a Bíblia, sem entender bem algumas coisas de pronúncia, de verbo, dessas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, lendo e ouvindo outras pessoas, algumas vezes vai entender que o Senhor está dizendo, se você não fizer isso, eu vou lhe castigar. E eu sei que nós, antes de conhecermos a Jesus, nós crescemos dentro de uma cultura, muitas vezes, que hoje até muito, não sei se algum crente aqui diz isso, mas se você diz, você precisa parar de falar isso. Porque às vezes tem crentes que falam com os seus filhos e dizem, olha, se você não fizer isso, Deus vai castigar você. E as pessoas crescem com aquele sentido de que existe um Deus nos céus, que é um Deus castigador, que a pessoa tem que servir a Ele por bem ou no pau. E na verdade não é assim. Na verdade nós precisamos entender que Deus estava se revelando tão amoroso, até mesmo no Velho Testamento, que sempre chegava antes de que qualquer mal acontecesse para avisar, vocês vão cair no mal, se não mudarem a sua atitude, se não se permanecerem com o coração endurecido, se não se voltarem para a minha vontade. Então Deus sempre estava avisando de forma antecipada, porque no Velho Testamento, ninguém tinha, ou se a gente só lê o Velho Testamento, a gente vai ficar pensando que todo bem ou mal que vinha sobre as pessoas era Deus. Mas no Novo Testamento é que Jesus vem e diz, olha, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então no Novo Testamento é que a revelação, de que a queda do homem trouxe um acesso aos ataques, às tentações, a manifestação, a ação do diabo na vida das pessoas, só vai poder ser vista de uma forma bem clara lá no Novo Testamento. Então é por isso que a gente não pode ficar, eu vou ler só aqui ou ali. Não, nós precisamos ler a Bíblia, amém, queridos? E o que ele estava falando aqui em Malaquias? Olha, vem um tempo onde o coração dos filhos se converterá aos pais e o coração dos pais se converterá aos filhos. Então a promessa de Jesus não foi somente trazer salvação, ou para Jesus não foi somente trazer salvação, manifestar a cura, nos fazer prosperar, nos fazer viver uma vida com paz e alegria, nos fazer viver bem individualmente, não. Ele veio trazer uma condição de poder haver bons relacionamentos, sabe? Entre pais e filhos e pais. E nós, irmãos, estamos vivendo em um tempo como nunca vivemos antes, de que muitos filhos perdem rápido a honra pelos seus pais. Muitos pais, hoje até a gente falou aqui, se não me engano, essa semana, de que a gente hoje a cada dia vê isso a cada dia numa proporção maior. Tem mães que geram filhos, às vezes, segundo elas, indesejado, e às vezes quando tem o filho joga no lixo. Às vezes a gente fica pensando, poxa vida, como é que pode um ser humano ter um filho, jogar no lixo, desprezar, maltratar, não sei o quê. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não criou o ser humano para ser assim, querido. A queda do homem, a queda do ser humano, o acesso ao diabo, a falta de conhecimento da palavra, a influência maligna sobre as pessoas, através do meio de comunicação, disso ou daquilo, leva a pessoa a cada dia a ter uma mentalidade de que para ela tanto fez como tanto faz, até com os de dentro de casa. E na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, nós cremos, o nome do nosso ministério não é por acaso, mas nós cremos, meu irmão, que Deus deseja que famílias poderosas se levantem sobre a terra. Às vezes a gente chega em determinados ambientes, aonde você, não sei se você, acredito que você anda em ciclos, que você conversa, até pessoas mais, de mais tempo na nossa cidade. Eu sou natural daqui, nasci, me criei aqui, nunca saí daqui para nenhum lugar. Me mudei de alguns bairros, mas sempre em Caruaru. Mas tem pessoas que já viveram em outras camadas da sociedade e podem dizer, rapaz, olha, está vendo essa parte da cidade? Ela foi construída por tal família, e aquela dali por tal família tem uma história nessa cidade assim, assim. E as pessoas começam a mostrar que algumas famílias, elas construíram e deixaram heranças, mas elas não deixaram um bom legado. Porque herança é algo que a pessoa deixa para as pessoas, mas legado é algo que fica nas pessoas. São coisas, são princípios formados, que vão passando de pai para filho, e a gente vai dizer, está vendo? Pronto, não tem família que você diz assim, rapaz, olha, o avô de fulano trabalhava nesse ramo, o pai de fulano trabalhava nesse ramo, e o filho trabalha nesse ramo, e já está colocando o neto para trabalhar no ramo também, pronto.
Isso é um tipo de legado que vai ficando nos filhos, a ponto deles seguirem um ramo comercial. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer que nós ensinemos os nossos filhos, irmão, somente a seguir um ramo comercial. Deus quer que nós ensinemos aos nossos filhos a guardar um legado de princípios da palavra. De que casamento é algo de Deus, de que família foi algo que Deus estabeleceu, de que respeito de pai para com filho e de filho para com pai não é uma ideia da sociedade moderna ou antiga ou pós-moderna, é uma ideia de Deus, querido, com promessas poderosas, irmão. E muitas vezes nós, podemos não estar sendo os guardiões disso. Porque nós sabemos, que tem filhos que quando crescem um pouco, eles por não terem como é que eu posso dizer? Esse referencial, eles perdem o princípio de respeito. Tem filho que quando cresce respeita mais o pai, não. E até filho de muito crente. É tu, é não sei o quê. É falta de respeito, querido. Pronto, pastor, também isso é caretice. Eu sei que para o mundo é caretice. Mas nós estamos no mundo, mas não somos mais dele. Eu não sei se você percebe, mas pode ser que tenha pais aqui, que o seu filho cresce e ele deixa de dizer a bênção, pai. Pastor, que besteira. Para você, meu irmão. Mas isso é algo que não foi o homem. Ah, rapaz, essa informação aqui era para 1970. Agora nós já estamos em 2022. Não é mais válida para hoje, não. Não, querido, não é uma coisa. Isso não é um princípio natural. Isso é um princípio espiritual. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero somente abrir um parênteses aqui. Quando a gente lê a Bíblia mostra que um pai tinha o poder dado por Deus de abençoar a vida de um filho e aquela bênção acompanhar ele em tudo que ele fizesse. Eu acredito que quase uma boa parte das pessoas conhecem, o caso do Jacó e do Esaú, aonde o Jacó e o Esaú fizeram aquelas coisas e o pai abençoou Jacó, sendo que era para ser o Esaú, mas a bênção ficou sobre Jacó e acompanhou ele por onde ele foi, irmão. E quem fez isso? O pai dele, pondo a mão nele. Diga aí, o pai tinha o poder de dizer, meu filho, eu abençoo você. E por onde você for, você vai ver a bênção de Deus acontecendo na sua vida. E a bênção acompanhava o camarada mesmo. Nós, é quem, vamos dizer assim, muitas vezes perdemos essa essência, às vezes não compreendemos bem, e onde não tem compreensão, é impossível se crer, e sem crer a gente não vai ver, porque nós não somos da turma que devemos ver para crer, nós já somos da turma que crê para ver, amém, irmãos? Então são coisas como essa que para nós podem soar tão simples que são poderosas, como outras coisas, de pais que não conquistam dos seus filhos uma determinada honra, e o filho deixa de honrar o pai e a mãe, e vive uma vida curta ou uma vida ruim. Porque a Bíblia diz, que quando não há honra de filho para com o pai e mãe, a Bíblia diz que ele vive pouco e vive ruim. E a gente vê isso estampado todos os dias aí nos repórteres, nos noticiários, que o maior índice de criminalidade, ele tem sido abaixo dos 30 anos, 35 anos. Nunca se morreu e matou-se tanto jovem quanto em nosso tempo. A regra é, os filhos enterrarem os pais. Quando um filho vai enterrar o seu pai e a sua mãe, ele precisa ir primeiro, com uma sensação de dever cumprido e entendendo que essa é a regra da vida. Agora, quando um pai vai enterrar um filho, isso não é a regra da vida, irmão. E muitas vezes, pais vão enterrar os seus filhos somente com uma conversa. Dei tanto conselho, dei tanto conselho, dei tanto conselho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Conselho sem exemplo não surte muito efeito. Quem está comigo aqui? Não adianta mesmo eu dizer a meu filho, que hoje não é mais o caso, graças a Deus, mas não adiantaria eu dizer a meu filho, esse negócio de estar com traição, com adultério, com prostituição, isso daí não presta para a vida do ser humano, e vivendo nisso. Olha, meu filho, esse negócio de desrespeitar a sua mãe vai levar você a sofrer consequência, e ele mesmo vendo eu desrespeitando a mãe dele.
ou vice-versa. Então, conselhos, meu irmão, sem exemplo, são conselhos sem poder. Você está comigo aqui? Mas a promessa para esse tempo era dos pais converter o coração aos filhos e os filhos aos pais. Mas isso não é somente porque veio para o nosso tempo, e esse é o nosso tempo, amém, queridos? É o tempo onde a porta que Adão abriu para Satanás operar, Jesus veio e fechou. Agora nós é quem precisamos renovar a nossa mente e entender, né, que o nosso adversário, ele não está mais dentro, ele agora está ao derredor, buscando uma janela, uma porta, uma brecha para querer entrar. Mas se nós aprendermos a construir nossa casa sobre a rocha e fechar as brechas, ele não vai ter acesso. Você está comigo aqui mesmo? Então, eu queria mostrar algo para você que era como algo que fazia parte, eu até posso dizer assim, da cultura do povo de Israel. E Deus quer que isso aconteça conosco hoje. Eu gosto muito desses salmos aqui, Salmo 78, eu acredito que é ele. Você está entendendo até aí o que eu estou falando? Meu irmão, nós precisamos resgatar esses valores. Às vezes eu ouço, claro, até porque tenho um ouvido que ouve muita coisa, não é? E às vezes eu ouço coisas que eu fico pensando, meu Deus, como vive uma família como essa, que o filho não considera o pai? Que muitas vezes não tem uma boa consideração pela sua mãe. Como vive uma família onde o filho não tem liberdade de conversar com seu pai? De que o pai não tem liberdade de conversar com o seu filho? Eu não estou falando em conversa de somente xingamento, falar coisa, cobra. Não estou falando disso não. Estou falando no sentido de conversa. De expressar coisas, vamos dizer assim, de brincar, de trocar, abrir portas para que confianças, né, sejam estabelecidas. Como vive uma família como essa? Uma família em Cristo, irmão, não pode viver assim. Talvez, vamos dizer assim, né, que a pessoa diga, pastor, olha, quando eu me converti, a gente já tinha se arranhado muito, era aquele negócio, eu não sabia como tratar, tratei muito mal. Mesmo assim, eu ainda quero te dizer uma coisa. Quando nós recebemos o Espírito, a graça vem sobre nós, e a gente começa a entender isso, meu irmão, vai haver uma habilidade disponível para pontes de acesso que foram quebradas, serem restauradas, querido. A ponto dos filhos dizerem, rapaz, eu vou dizer uma coisa, Deus é bom demais, porque só Deus para fazer isso. Com maninha, ou com painho, com papai, com mamãe. Não é aquele pai, querido, que vai para a igreja, né, e busca a palavra, mas continua da mesma forma. Eu já vi casos como esse. E em casos como esse, eu já vi filhos crescerem e dizer, obrigado aí, vou mais para a igreja, não. De pais crentes. Mas foi o quê? Eu levava todo dia para a igreja. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O departamento infantil, juvenil, né, adolescente, jovem, faz o mesmo papel, acredito eu, da nave da igreja. Só lança as sementes, irmão. O negócio é que as sementes que eu e você recebem como adulto, nós temos o papel de nós próprios, né, regá-las. Como? Orando, meditando, tendo comunhão com o Senhor, murmurando, no bom sentido da conversa, falando consigo mesmo. Isso é regar. Mas os nossos que recebem, às vezes a gente vai embora da igreja, e eu acredito que isso acontece não só com o nosso, mas acontece com a maioria dos pirrainha do departamento infantil, que já tem uma determinada compreensão, né? Que às vezes os meninos chegam e dizem, olha, a tia falou sobre oração. E a tia disse que devia orar assim, e devia falar assim. Os pirrainha. Você está comigo aqui? Mas se os pirrainha ouvem sobre isso, mas eles não veem atitudes nossas, em momentos na nossa vida, que vai impregnando aquilo neles, são sementes que secarão rápido, que serão arrancadas com facilidade, que não frutificarão. É por isso que a ideia de trazer os filhos, né, que já tem uma certa noção, para o culto de família, esse negócio é de propósito. Não é porque não tem tia para ficar no departamento infantil com teu filho, não. Tem tia suficiente lá. É porque a gente quer que os teus filhos venham e entendam que eles precisam crescer com a consciência de que existe um ambiente onde faz a família dele funcionar bem. Aleluia! Não sei se você está animado, eu mesmo estou, graças a Deus. Né? Mas a gente precisa entender isso. Porque não importa, meu irmão, quanto tempo você não teve um bom relacionamento com os seus filhos, ou vice-versa. Meu irmão, chegou o tempo de restaurar isso, querido.
Amém, irmãos? Quantos filhos? Eu digo de mim mesmo. Hoje minha mãe está aqui, não tá? Tá, ela ali, pronto. Pronto, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Até conhecer Jesus, a gente era meio assim eu era meio assim com meu pai. Apesar dele me babar muito. Mas o que acontece? Quando eu entendi a palavra, eu digo, meu irmão, quem é cego vai fazer disso a pior. Então eu não fiquei naquela revoltado, velho revoltado com o pai. Por quê? Porque o pai tirou alguma onda com a mãe, qualquer coisa. Não, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é cego espiritualmente, para Deus ele merece perdão em todo tempo. Você está comigo aqui? Então não tem esse negócio de dizer, eu sou meio revoltado com meu pai, porque ele me rejeitou quando eu era criança. Ele estava em Cristo. Não, era cego. Aí tu deve entender que Deus está pronto para perdoar ele. Se tu tiver a oportunidade, perdoa primeiro. Senão quem se engancha é tu na vida. Não, eu é com a minha mãe. Minha mãe era assim, assim, assim. Sim, mas ela conhecia o Senhor. Não, então. E tu já conhece, então perdoa logo ela. Ah, mas ela já morreu. E tu ainda guarda a mágoa dela morta, então perdoa a morta também. Você está comigo aqui? Porque é assim, querido. E tu acha que é como? Então a gente precisa a cada dia, meu irmão, entender isso, porque deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a gente quer viver uma vida, sabe, meia boca com Deus. Não, eu já vou para a igreja, também não preciso dessas coisas todas não. Deus não aceita nada meia boca, Ele não fez nada meia boca por nós. Ele deu o melhor que Ele tinha, querido, que foi Jesus. Você está comigo aqui? Aí vê o que Ele diz aqui, vamos para cá. Aleluia. Salmo 78, eu tenho bem pouquinho tempo mesmo para ler ele, mas vamos lá. Ele diz assim, escuta meu ensino, ó povo meu. Tem um povo de Deus aqui? Amém. Vê o que ele diz, presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Deixa eu te explicar isso aqui para que você não diga, aí pastor, olha o enigma aí. Eu acredito que pode ser que tenha outra versão que tenha uma pronúncia diferente da minha. Porque o Senhor estava falando, olha, aquilo que foi profetizado a cada dia vai ser revelado. Você está comigo aqui? Glória a Deus. Vamos lá. E o que ouvimos e aprendemos, e o que os pais nos contaram, não ocultaremos aos nossos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Isso aqui fazia como que parte da cultura do povo de Deus, da antiguidade. Eu posso te garantir, querido, que isso aqui nunca caiu de moda. Porque a gente vai ouvindo pessoas, não é, que estão num degrau acima, 2 degraus acima dos nossos, e a gente vai vendo, irmão, filhos, né, de ministros, de crentes, tendo prazer em entrar no ministério, irmão. Em dar continuidade, em viver a vida, em pegar firme, em ser fervoroso. Eu fico pensando, você acha que é por quê? Porque os filhos são os que conhecem os pais dentro do interior da sua casa, melhor do que qualquer pessoa. Você não me conhece como meus filhos me conhecem, minha esposa me conhece. Às vezes a gente se conhece, né, tem pessoas que eu conheço de longas datas aqui, mas mesmo sendo de um longo tempo, ninguém me conhece como eles me conhecem. Para você eu posso até aparentar alguma coisa, né? Para eles eu sou um pouco chato. Pode ser que para você eu nem seja, vê. Mas se você perguntar a teu pai, dizer, rapaz, tem hora que é chatinho que só. Mas se for perguntar para você, ele é chato, você vai dizer, para mim nunca foi. Então quer dizer que ele me conhece melhor, não é não? Então isso era como que fazia parte da cultura de dizer, olha, aquilo que vocês aprenderem, né, vocês vão precisar comunicar aos filhos de vocês. O quê? As maravilhas, os feitos, o poder. Porque eles sabiam que por todo o tempo, eu acredito que não teve um povo mais do que o povo de Israel para enfrentar lutas e adversidades e combates e conflitos e uma vida, vamos dizer assim, de guerra mesmo. Era o povo querendo tomar a terra, eles tomando posse da terra, era o povo vindo para cima, eram outros povos se levantando, e os pais iriam a cara dizendo, meu filho, existe um Deus poderoso, que tem nos guardado, vai nos guardar, existe um Deus que vai nos suprir, a gente vai orar, olha, vem cá, nosso Deus não nos abandona, e viviam nessa pegada de que os filhos cresciam e não queriam fazer outra coisa, irmão. Queriam adorar ao Deus, não somente no sentido de adorá-lo como um ritual, mas de viver uma vida para Deus.
Nós precisamos, querido, impregnar isso nos nossos filhos, porque eu já disse aqui, eu acredito que isso tem sido muito falado aqui, né? Nós não somos contra as pessoas que estudam e se diplomam e se formam, louvado seja Deus, nós vamos precisar de pessoas assim no nosso meio, amém, irmãos? Mas com aquele entendimento, que um diploma não nos defende dos ataques do diabo, um diploma não nos impede de viver uma eternidade no inferno separada de Deus. O que nos impede disso é o conhecimento e a prática da palavra, amém, querido? Então, se a gente puder unir as duas coisas, vamos ser poderosos sobre a terra, irmão. Porque senão a gente vai viver como as famílias naturais, que podem fazer os nossos filhos seguir no mesmo ramo, mas não seguir adorando o mesmo Deus. Seguir no mesmo ramo, mas não manter os princípios de Deus dentro de casa. E a gente precisa pegar sério com isso, irmão. Porque senão a gente vai pegando leve, e depois quando quer pegar uma corda firme, está longe. Dá tempo de puxar muitas vezes, mas tem tempo que não dá. Então não vem com esse negócio de não, é pirrainha, é criancinha. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, é o melhor tempo. Você está comigo aqui? Porque às vezes tem pessoas que têm pensamentos que eu digo, meu Deus, não entendo. As pessoas estão vendo, está na cara, né? A pessoa vê ao redor dela, perto, longe, família, amigo, perecendo, sofrendo, andando fora. Aí quando a palavra chega, diz, mas também, mas também não é assim não. Mas também não sei o quê. Eu digo, não entendo. É muita cegueira. Mas glória a Deus que a palavra é o nosso colírio, amém, irmãos? Para a gente dar aos outros. A gente que já está com os olhos um pouco abertos, temos que amorosamente tentar abrir os olhos dos que estão ainda cegos. Porque eu vou defender isso até morrer. O evangelho não é uma religião. Eu tenho minha religião. Meu irmão, religião não salva ninguém. Ontem foi falado aqui, né? Que Cornélio era um homem que dava esmola, era um homem bom, dava esmola, orava de constante a Deus, mas nem era salvo. Deus teve que mandar um anjo para dizer, manda chamar Pedro para falar para você palavra que você vai ser salvo. Deus poderia dizer, Cornélio, tu só é tão bom que eu vou te dar um bônus. Vai ser salvo sem precisar confessar. Não tem isso. Você está comigo aqui? E Cornélio, que não era nenhum besta, se você ler lá em Atos 10, a Bíblia diz que Cornélio chamou os seus para ouvir a palavra. Pergunta que você não precisa me responder. Quantos seus você tem chamado para ouvir a palavra? Isso é uma das coisas que manterão os princípios. Porque só mantém princípio quem ouve. Aleluia. Você está comigo aqui? Aí vê o que ele diz. Vamos para cá. Estou quase encerrando já o culto. Hoje vai ser ligeiro demais. Pensei que ia até 11 horas de novo, que nem ontem. Já estava me acostumando. Mas vamos lá. Ele diz, não ocultaremos aos nossos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor. Os nossos filhos precisam saber o que Deus faz e tem feito em nossa vida. Seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó e determinou um código de conduta em Israel. Ordenou a nossos pais que ministrassem a nossos filhos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra ministrar não é somente pregar, não. É ter uma atitude que aquilo a cada dia vá ficando impregnado. Eu não vou ler lá, eu gosto muito, né, se não me engano é Deuteronômio 6, que o Moisés diz, olha pessoal, a gente vai entrar numa terra aí que Deus nos deu, e a terra é boa. Agora tem uma coisa, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que só existe um Deus. E esse Deus deve ser adorado de todo coração, de toda alma, com toda força, de todo entendimento. E Moisés continua instruindo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem instruções na Bíblia que servem para hoje, onde o Senhor diz a Moisés, olha, diga ao meu povo que eles vão entrar numa terra e vão ter que expulsar aqueles moradores e tenha cuidado, para que as suas filhas não se embelezem pelos filhos daqueles moradores, nem os seus filhos se embelezem pelas filhas daqueles moradores. Eles não vão poder fazer aliança com eles. Diga aí. A gente hoje na igreja pregando, né? Vamos dizer assim, eu prego na minha casa, eu digo, minha filha, olha, eu sei que você vai chegar o tempo de você namorar, com o coração já partido, mas eu tenho que dizer. Mas eu digo, agora não namore com um ímpio. Namore com uma pessoa que creia na mesma coisa que você crê, de preferência. Bom seria que os nossos filhos, né, eles namorassem entre si, casassem entre si. Seria massa demais isso, irmão.
Já parou para pensar, nossos filhos tendo que ir lá para o mundo, passar uma peneira, apelar para ver se arruma alguém que possa viver com ele? É por isso que tem muitos crentes, irmão, que vivem relacionamentos curtos, porque são crentes e vão querer se relacionar com alguém que não crê em nada de Deus. Seja homem ou mulher. Vai ficar só, meu irmão, vai ficar para trás. Você está comigo aqui? Mas é eu que estou dizendo, pastor, a Bíblia, meu filho. É claro que eu estava vendo isso ali. Eu disse, olha, vamos dizer assim, se eu me converti e a minha esposa não fosse crente, mas ela não se opusesse em nada com relação à minha vida com Deus, a Bíblia diz, conviva. Mas se o descrente quiser se separar, se separa. Você não foi chamado para viver na escravidão, não. Você está comigo aqui? Por quê? Porque eu não vou salvar ela, nem ela vai me salvar, não. Quem nos salva é Jesus. Mas se ela quiser se colocar entre mim e Jesus, ela é quem vai ficar para trás. E espero que isso aconteça com ela também. Se eu quiser me colocar entre ela e Jesus, eu quem tem que ficar para trás. Não dê a vida por ela não, irmão. Você está comigo aqui? E isso também com nenhum dos nossos filhos. Então eles precisam ter isso. Porque eu sei que isso não vai acontecer, mas eu estou dizendo somente por exemplo. Se um dia ele vê o pai deles dizendo, eu não quero mais, ele vai dizer, tá bom pai, o senhor não quer não, mas eu mesmo quero. Você está comigo aqui? Mas isso só acontece se a cada dia a gente deixar impregnado isso neles. Como? Mostrando o poder, falando das grandezas, revelando para eles, eles vendo em nós. Porque senão, querido, tem muitos filhos que só está somente esperando ver quem é que não quer ir para a igreja para ele acompanhar. Uma boa parte dos filhos não é assim, não. Os filhos estão esperando. Se o pai disser, vou nada, os meninos de ô, painho. Painho, eu gosto mais de painho. Se a mãe disser, quem não vai sou eu, ele diz, então eu gosto mais de manhã. Porque eles estão procurando qual é a porta que eles vão entrar para não ir. Não compreende nada ainda. Mas quando passar a compreender, que a mãe disser, vou mais não, eles vão dizer, então vai ficar mais painho. Vai ficar só aí a mãe. Vai ficar que nem a mulher de Ló. Os meninos vão ter até versículo para falar. Você está comigo aqui? Então vamos para cá, estou quase concluindo. Você está sendo abençoado? Amém. Rapaz, eu sei que tem mensagem curta que é poderosa, e essa é uma delas. Aleluia. Aí ele diz, né? Versículo 5 ainda. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais para que ministrassem para que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, transmitissem igualmente aos seus filhos. Meu irmão, se a gente parar para meditar nesse trocadilhozinho aqui, Deus está dizendo, olha, ele ensinava aos pais que ensinassem aos filhos, para que ensinassem aos seus filhos, para que ensinassem aos seus netos, e ainda pudesse ensinar aos seus bisnetos. Ou seja, ninguém pode perder de vista isso. Você está comigo aqui? Aí vê o que ele diz, continuando. Meu pai, para que a geração seguinte o aprendesse, e os filhos que haviam de nascer quando maduro, né, transmitissem igualmente aos seus filhos, para que depositassem em Deus a sua confiança. Digo, o papel de ensinar os meus filhos a confiar em Deus é meu. É nosso, irmão. Como? Confiando primeiro. Não é o filho dizendo, meu filho, confia em Deus, e daqui a pouco estressado. Aí ele vai dizer, ele manda eu confiar em Deus e vive desse jeito. Então não tem futuro confiar nesse Deus, não. Você está comigo aqui? Mas os filhos precisam ver os pais confiando em Deus, irmão. Não é só dizendo que confia, não. É tendo atitudes que confiam. Você está comigo aqui? E isso vai a cada dia pegando. Isso é coisa que pega, irmão. Olha, não só é coronavírus que pega, gripe que pega, não. Influência boa pega também, querido. Porque o povo fala tanto em contágio disso, contágio daquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua boa atitude vai contagiar pessoas. A Bíblia chega a dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Uma pessoa que viveu naquela vida, cuidado pelos pais, tudo arrumadinho, respeitador, tal. Daqui a pouco ele começa a andar com a galera, banda voou. Daqui a pouco ele vai chegar em casa e dizer que nada, pai, também o senhor é demais. Que é isso, menino? Quando foi que você disse isso? Não, eu estou deixando de ser besta.
As más companhias corrompendo os bons costumes, irmão. Você está comigo aqui? Do mesmo jeito que aquele que era banda voou, quando se junta com um monte de filho de Deus, que entende que evangelho não é religião, irmão. Daqui uns dias ele vai chegar em casa e dizer, eu vou para a igreja hoje. E o pai, vai para onde? Para a igreja. Conheci uma galera aí do meu tempo de lazer, que agora é só me puxando para as coisas do Senhor, e eu aí tem futuro, que eu tenho visto na vida deles. Você está comigo aqui? Não é uma coisa, irmão, porque a Bíblia, irmão, é a verdade, querido. Aleluia. Que bênção, rapaz. Então vamos lá. Para que a geração... Não, versículo 7. Para que depositem em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, uma geração indócil e rebelde, de coração inconstante e de espírito infiel a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você ler a história de Israel, você vai ver que sempre tinha um grupo, irmão, que queria andar segundo a sua mente, que queria andar segundo a sua vontade, que queria andar segundo os seus desejos. E o Senhor sempre estava dizendo, olha, ensina aos teus filhos para eles não serem que nem aqueles. Você está comigo aqui? Pode ser que você conheça algum crente que quando os filhos cresceu se desviou. Aí você vai dizer, ó, aí, tá vendo? Aquele ali levava o filho para a igreja todo dia. E quem foi que disse que trazer para a igreja muda de vida? Se você não vivenciar o que aprende. Porque tem gente que diz, não, fui minha parte, levei os meninos para a igreja enquanto eu pude. Só não levei mais porque não podia levar no braço. Sim, mas e tua atitude com ele, quando estava só tu e ele? E tua atitude em casa, dentro de casa para com eles, como era? Será que não foi a igreja lançando sementes e tu arrancando com força, não? Porque às vezes pode ser isso, irmão. Uma coisa eu sei, querido, olha, a maioria das vezes, irmão, que a gente mostra para os nossos filhos, sabe, prazer em alguma coisa, a gente mesmo não querendo vai persuadir eles, irmão. A querer, no mínimo, provar. No mínimo, provar. Rapaz, peraí. Esse negócio é bom mesmo. Porque eu não acredito que a gente tem filho besta. Meus filhos não são bestas, são sábios, querido. Então, eles não vão ver as coisas na vida dos pais e vão dizer, isso aí tem futuro, não é melhor viver como o mundo mesmo. Eu vou curtir e vou tirar onda, porque a vida é curta, quando eu partir, seja o que Deus quiser. Não, meu irmão. Deus nos deu o poder de decisão. E a gente precisa entender isso. Ou será que a gente quer somente que os nossos filhos tenham dinheiro para fazer um bom enterro quando morrer? Pelo menos não me deu dor de cabeça, arrumou dinheiro para fazer o enterro dele mesmo. Hã? Não, meu irmão, a gente precisa entender que existem princípios a serem guardados, irmão. Que a gente um dia pode até, Jesus não voltar antes, né? Está perto isso. Mas pode ser que ele não volte antes e a gente durma no Senhor tranquilo. Você vai olhar o morto lá e dizer, por que ele morreu rindo? Ah, porque o morto até em Cristo é alegre, não tem problema não. Porque os filhos que vão ficar vão continuar avançando. Mas por quê? Nós fizemos a nossa parte. Deseja, querido, fazer a tua parte. Pastor, é porque eu não sei muito bem lidar com essa situação. Ele colocou um professor dentro de você para lhe ensinar todas as coisas, irmão. Eu não sei bem como lidar com meu filho, não. Tudo bem, busca ao Senhor, você vai ver. Situações acontecendo, oportunidades sendo dadas para você quebrar coisas, irmão. A ponto de seu filho dizer, o senhor nunca me disse isso. É, meu filho, porque eu não conheci o Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, se uma pessoa sem conhecimento da vontade de Deus é cego. Porque perdi tempo por não dizer isso. Pronto. Isso vai ministrar o coração dele. Não é tu dizer, para de besteira, também eu nunca vi isso não. Pronto. Vê. A gente precisa crescer nisso, meu irmão. Eu queria somente ler esse versículo lá em Atos capítulo 20. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Eu estou encerrando com esse versículo mesmo, tá bom? Atos versículo 21. Bem rapidinho. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me lembrou esse versículo e eu nem sabia onde estava aqui, mas encontrei, graças a Deus. Atos 21. Vou fazer uma leitura rápida aqui e vou me deter em um versículo, tá bom? E a gente encerra por hoje. Aleluia.
Posso ler o versículo 1? Diz assim, vê. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes e dali a Pátara. Encontramos um navio que seguia para Fenícia. Embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos com suas esposas e filhos. Quem está lendo aí na sua Bíblia? Tem alguma versão que tem diferente, esposas e filhos? Ou filhos e esposa? Dá no mesmo. Aí vê o que ele diz aqui. Com as suas esposas e filhos. Diga esposas e filhos. Diga família. Aí vê o que ele diz, né? Tendo-nos com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Esses discípulos aqui já estavam muito tempo depois do salmista. Mas era algo que estava ainda passando de geração em geração, desde o salmista a esses discípulos que já eram de Jesus. Não era discípulo de Moisés, de Elias, de Malaquias, não, era discípulo de Jesus. E Paulo, quando nas suas viagens missionárias, chegou naquela cidade, passou um certo tempo ali, e disse, olha pessoal, a gente está de partida, estamos indo rumo a Jerusalém, e os discípulos disseram, então vai na paz, Deus te abençoe. Não, eles acompanharam eles com as suas mulheres e filhos. Eles não disseram à mulher, fica aí tomando conta do menino que a gente vai ali resolver um negócio, já vem. Não, bora todo mundo. E a Bíblia diz que eles foram até na praia, quando chegaram lá, se ajoelharam. Se eu tivesse escrito isso aqui, eu ia colocar isso, se ajoelharam com as mulheres e os meninos também. E fizeram o quê? E oraram. Pastor, uma besteira dessa. Mas os meninos estavam aprendendo, irmão. Olha, comunhão de filho de Deus tem oração. Rapaz, olha, a gente vai ser hospitaleiro com pessoas e vamos ser a cada dia agradáveis a ponto de até orar com eles na hora deles irem embora. Isso era com mulher e filho, irmão. Não era somente os homens resolvendo, as mulheres resolvendo. Eu sei que tem passagem na Bíblia que vai dizer, e os homens daquele lugar. Também sei que tem passagem na Bíblia que vai dizer, e as mulheres daquela localidade. Está tudo bem. Mas o que eu estou falando é que esses princípios aqui, eles eram implantados, né, impregnados em mulheres e filhos também. Então a gente precisa a cada dia entender, não é somente para os nossos filhos desfrutarem dos benefícios da palavra e não saberem como foi que aconteceu. Não, meu filho, sabe por que você está desfrutando disso aqui? Porque é Deus operando ao nosso favor. Ah, mas a gente queria isso, vamos orar, Deus opera. Você está comigo aqui? Deus não tem nada com preguiçoso não, meu filho, a gente tem que agir. O filho tem que aprender isso, irmão. Amém, queridos? Que bênção. Encerrei, minha filha, pode vir. Aleluia.